Você acredita em alma gêmea? Não responda rápido, porque dependendo da sua resposta, talvez você esteja carregando uma das ideias mais românticas da história e também uma das mais perigosas. Desde criança, nós ouvimos a mesma história, que existe alguém que foi feito exatamente para nós. Uma pessoa especial, uma pessoa perfeita. Uma pessoa que vai aparecer em algum momento da nossa vida e finalmente fazer tudo se encaixar. Os filmes contam essa história, as músicas contam essa história, os livros contam essa história. E as novelas continuam contando essa mesma história. E talvez você esteja vivendo a sua vida acreditando que essa história vai acontecer com você também. Acreditando que em algum lugar existe alguém destinado a completar aquilo que falta dentro de você. Alguém que será a peça final do seu quebra-cabeça da vida. A metade da sua laranja, a sua alma gêmea. Mas e se eu te dissesse que essa ideia não nasceu dos filmes? Não nasceu nas novelas e nem tampouco nasceu dessas músicas românticas que você gosta de ouvir. Ela nasceu há mais de 2000 anos atrás, na Grécia Antiga, dentro de um dos livros mais famosos da história da filosofia, um livro escrito por Platão. E a história que deu origem a essa crença é tão fascinante quanto perigosa. Ela moldou a maneira como sofremos por amor, ela moldou a forma como escolhemos os nossos relacionamentos. E talvez ela tenha moldado até mesmo as suas frustrações amorosas sem que você mesmo venha ter percebido. Hoje, nós vamos mergulhar em uma das narrativas mais influentes já criada sobre os relacionamentos humanos. A história que atravessou século e sobreviveu ao tempo. Invadiu a literatura, dominou a cultura ocidental e continua controlando silenciosamente a forma como milhões de pessoas amam até o dia de hoje. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta simples. E se você encontrasse hoje essa pessoa perfeita? A pessoa absolutamente perfeita. Você realmente saberia reconhecê-la? Ou será que está procurando uma fantasia impossível de existir? Porque respira fundo. Porque a partir de agora nós vamos entrar em uma das ideias mais sedutoras e mais perigosas, já criadas sobre esse tal de amor. E se eu te perguntar se o seu amor nasce da falta, porque desejamos aquilo que não temos, qual seria a sua resposta? A grande pergunta que Platão nos fez não é o que é o amor. A grande pergunta foi: por que amamos? E talvez a resposta seja muito mais desconfortável do que parece. Porque, para Platão, o amor não nasce da abundância. O amor nasce da falta. Durante o banquete, que já foi mencionado no primeiro capítulo, um dos discursos mais importantes é apresentado por Sócrates. Mas Sócrates só faz algo curioso. Em vez de ensinar sua própria teoria sobre o amor, ele conta aquilo que aprendeu com uma mulher chamada Diotima. E Diotima apresenta uma das ideias mais revolucionárias da história da filosofia. Eros, o deus do amor, não é um deus perfeito. Ele não é rico, não é completo, ele não é pleno. Ele é filho de dois personagens simbólicos. Penia, que significa pobreza, e Poros, que significa recurso, inteligência, estratégia. Ou seja, o amor nasce do encontro entre a carência e a capacidade de buscar. E essa metáfora, ela é brilhante, porque aquilo que desejamos normalmente é exatamente aquilo que sentimos que não possuímos. Mais de 2000 anos depois, a psicologia começa a observar algo parecido. Freud percebe que o desejo nunca é totalmente satisfeito. Quando uma necessidade é preenchida, a outra aparece. O ser humano vive em permanente estado de busca. Para Freud, desejar é uma característica estrutural da mente humana. Não existe vida psíquica sem um desejo. Quando o desejo desaparece, frequentemente surgem sintomas como apatia, depressão, vazio existencial e perda de sentido. O problema é que muitas pessoas confundem desejo com amor, e é aí que começa um dos maiores sofrimentos.
O amor ou a tentativa de preencher um buraco? Quando alguém diz, eu não consigo viver sem você, isso é amor? Ou é dependência? Quando alguém diz, você é tudo para mim, eu te pergunto novamente, isso é amor ou é medo de solidão? Quando alguém diz, sem você minha vida não faz sentido, vai a pergunta, isso é amor? Ou é uma identidade construída sobre a presença de um outro? A psicologia contemporânea tem sido cada vez mais clara. Muitas relações não são constituídas sobre o amor, são constituídas sobre a regulação emocional. O outro vira para você apenas um remédio, uma anestesia, uma muleta psicológica. E quando isso acontece, o amor deixa de ser encontro e passa a ser necessidade. O psiquiatra e psicanalista John Bowlby, ele observou que os primeiros vínculos da infância moldam a maneira como amamos. Uma criança que cresce sentindo segurança, aprende que podem amar sem perder a si mesmo. Uma criança que cresce em insegurança, muitas vezes aprende que amar significa agradar, controlar, perseguir, implorar e até provar o seu valor. E é aqui que a solidão começa a ganhar importância. Porque o medo de solidão, frequentemente, não é medo de estar sozinho. É medo de encontrar aquilo que existe dentro de nós quando ninguém está por perto e nem olhando. Eu sei, a solidão assusta. A filosofia e a psicologia convergem em algo surpreendente. O problema nunca foi ficar sozinho. O problema é encontrar a si mesmo. Muitas pessoas vivem ocupadas, trabalham demais, falam demais, namoram demais, consomem demais, porque o silêncio revela perguntas que elas não querem ouvir. Quem sou eu quando ninguém me valida? Quem sou eu quando ninguém me deseja? Quem sou eu quando ninguém me escolhe? A solidão tem o poder de arrancar todas as máscaras. E é isso que pode ser libertador ou apenas aterrorizante. Carl Jung diria que aquilo que mais evitamos encontrar na solidão costuma ser a nossa própria sombra. A sombra não é o mal. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós. Nossos medos, nossas fragilidades, nossas inseguranças, nossas feridas emocionais. Por isso, muitas pessoas preferem relacionamentos ruins à sua própria companhia. Porque um relacionamento ruim ainda produz distração. Já a solidão produz autoconhecimento. O paradoxo de tudo isso é que vai nos levar a chegar a um ponto central. Platão dizia que amamos porque nos falta algo. A psicologia mostra que tentamos preencher essa falta através dos relacionamentos. Mas a maturidade emocional nos revela uma terceira possibilidade. Talvez o amor saudável não seja encontrar alguém que complete você. Talvez seja encontrar alguém quando você já está completo e inteiro. Porque quando duas pessoas incompletas tentam usar uma a outra para preencher seus vazios, nasce aí uma dependência. Mas quando duas pessoas conscientes de suas faltas caminham juntas, nasce algo diferente. Nasce a escolha. E o amor verdadeiro talvez tenha muito mais relação com a escolha do que com a necessidade. Platão acreditava que o amor nasce da falta. Freud mostrou que o desejo nunca desaparece. Bowlby demonstrou que nossos vínculos moldam a forma como nós amamos. Jung revelou que a solidão nos obriga a encontrar quem realmente somos. Talvez a pergunta mais importante não seja quem eu amo, mas sim o que eu estou tentando preencher através de quem eu amo. Porque dependendo da resposta, você pode descobrir que não está procurando amor, está procurando abrigo, e são coisas muito diferentes, abrigo e amor. Se o amor nasce da falta, por que algumas pessoas transformam o amor em obsessão? Como a paixão pode se transformar em dependência emocional? Ciúme, sofrimento. O que acontece psicologicamente quando o desejo deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade? Então, recapitulando, para que as ideias fiquem mais claras. Em outras palavras, em síntese, existe uma ideia que atravessa séculos, uma ideia tão sedutora que sobreviveu à filosofia, atravessou a literatura, invadiu o cinema, contaminou as músicas e hoje mora silenciosamente dentro da cabeça de milhões de pessoas. A ideia de que existe alguém feito para você, alguém que é a sua metade, a sua alma gêmea, a sua pessoa ideal. E talvez nenhuma crença tenha produzido tantas expectativas, tantas frustrações, tanto sofrimento emocional quanto essa. A origem dessa fantasia aparece de forma muito clara em Platão, através do discurso de Aristóteles no livro O Banquete.
Segundo o mito, os seres humanos eram completos, possuíam 4 braços, 4 pernas, 2 faces, eram poderosos demais e desafiavam os deuses. Como punição, Zeus o dividiu no meio. Desde então, cada metade vaga pelo mundo, procurando a outra metade perdida. É uma história bonita, poética, romântica, mas psicologicamente perigosa, porque ela cria uma conclusão implícita. Eu não sou inteiro. E algum dia, alguém virá de não sei de onde me completar. É exatamente aqui que nasce um dos maiores problemas emocionais dos relacionamentos modernos. Quando você acredita que precisa de alguém para se tornar completo, você deixa de procurar amor e passa a procurar salvação. O relacionamento deixa de ser um encontro entre 2 pessoas. Ela se transforma numa tentativa desesperada de preencher um vazio. Então surge uma pergunta: o que acontece quando encontramos alguém? A resposta é simples. A realidade acontece. Porque pessoas reais não são perfeitas. Nenhum ser humano consegue sustentar a fantasia da pessoa ideal. Por mais compatível que alguém seja com você, haverá sempre alguma diferença. Haverá divergências, haverá hábitos que incomodam, haverá opiniões diferentes, haverá momentos de frustração. E é justamente nesse momento que muitas pessoas entram em crise. Porque elas não estavam procurando uma pessoa, elas estavam procurando uma fantasia. A psicologia chama isso de idealização. Na idealização, você não ama o outro. Você ama a imagem que criou dele. Você ama a imagem que criou dele. Ama aquilo que imagina que o outro seja. Ama aquilo que espera que o outro seja. Ama aquilo que precisa que o outro seja. Mas cedo ou tarde, a realidade aparece. E quando a realidade aparece, 2 coisas podem acontecer. A primeira é o amadurecimento, que aceita que o outro é apenas um humano, aceita que ele possua virtudes e defeitos, aceita que ele não existe para preencher todas as suas lacunas e necessidades emocionais. E então, nasce o amor maduro. Mas existe uma segunda possibilidade. Você se decepciona porque o outro não corresponde a essa sua fantasia. Porque ele não é perfeito, porque ele não pensa igual a você, porque ele não atende todas as suas expectativas. E então você rompe. Não porque faltou amor, mas porque a fantasia morreu. A psicologia contemporânea demonstra algo curioso. Os relacionamentos mais duradouros raramente são aqueles compostos por pessoas opostas. A ideia de que os opostos se atraem é muito popular, mas as pesquisas mostram algo bem diferente. Pessoas tendem a se conectar mais facilmente quando compartilham valores, visões de mundo, projetos de vida e princípios semelhantes. Mais uma vez, isso não significa que as pessoas precisam ser iguais. Significa que precisam caminhar numa mesma direção. Porque relacionamento não é sobre encontrar alguém igual a você, nem alguém totalmente oposto a você para te completar. Relacionamento é encontrar alguém com quem seja possível construir uma vida. E isso exige algo que os contos de fada nunca ensinaram. Negociação, tolerância, flexibilidade, maturidade. A verdade é que não existe uma pessoa perfeita. Existe pessoa possível. Não existe alma gêmea. Existe construção. Não existe uma metade que te complete. Existe escolha. Talvez o amor mais saudável não aconteça quando encontramos alguém que nos complete. Talvez ele aconteça quando 2 pessoas inteiras decidam caminhar juntas. E essa é uma diferença gigantesca. Porque quem procura uma metade vive dependente. Mas quem aprende a ser inteiro descobre que o amor não serve para completar, serve para compartilhar. E aqui chegamos a um ponto importante. Talvez a pergunta não seja: quem é a pessoa certa para mim? Talvez a pergunta seja: eu estou emocionalmente preparado para amar uma pessoa real ou continuo apaixonado por uma fantasia idealizada? Porque enquanto você procura uma alma gêmea, corre o risco de ignorar pessoas extraordinárias caminhando ao seu lado. Mas quando você aprende a abandonar a fantasia, finalmente se torna capaz de amar alguém como ele é realmente. E se a alma gêmea é uma fantasia, por que tantas pessoas permanecem em relacionamento tóxico? O que é que transforma o amor em dependência emocional? E por que algumas pessoas confundem abandono com paixão? Se você quer saber as respostas dessas perguntas, então não perca o próximo capítulo. E talvez seja justamente aqui que Platão tenha descoberto algo que continua assustadoramente atual. Porque se ele estiver certo, o desejo não nasce daquilo que temos. O desejo nasce daquilo que sentimos falta. E isso muda tudo. Muda a forma como você olha para os seus relacionamentos, muda a forma como você olha para as paixões e muda a forma como você olha para as suas escolhas.
Porque talvez aquela pessoa que você acredita amar profundamente não seja apenas alguém que você deseja. Talvez ela represente alguma coisa que você sente falta dentro de você. Talvez você não esteja correndo atrás da pessoa. Talvez você esteja correndo atrás da sensação que acredita que ela vai te proporcionar. Essa é uma diferença gigantesca. Porque quando confundimos amor com preenchimento, corremos um risco enorme. O risco de transformar o outro em remédio. O risco de transformar o outro em solução. O risco de entregar ao outro uma responsabilidade que nunca foi dele. A responsabilidade de nos tornar completos. E é exatamente aqui que nasce uma das ideias mais românticas da história. E também uma das mais perigosas. A ideia de que existe alguém feito para você. A sua metade, a sua alma gêmea, a pessoa que vai finalmente preencher o vazio e colocar todas as peças da sua vida no lugar. Uma ideia tão poderosa que atravessou mais de 2000 anos. Saiu da filosofia, invadiu a literatura, entrou nas músicas e dominou os filmes. E continua controlando silenciosamente a forma como milhões de pessoas aprenderam a amar até hoje. Mas e se essa ideia estiver errada? E se a busca pela sua metade for justamente aquilo que está sabotando seus relacionamentos? E se a maior mentira sobre o amor não for aquilo que você acredita, mas aquilo que você nunca questionou? Porque no próximo capítulo, nós vamos mergulhar em uma das histórias mais famosas de Platão. A história que deu origem ao mito da alma gêmea. A história que criou a crença de que existe alguém no mundo destinado a completar você. E eu prometo uma coisa. Quando você entender essa história até o final, talvez nunca mais enxergue o amor dessa mesma maneira. Então, se inscreve no canal, porque a nossa viagem pela filosofia do amor está apenas começando. E no próximo episódio, nós vamos descobrir por que a busca pela pessoa perfeita pode ser a forma mais rápida de destruir um relacionamento real.